Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de novembro de 2020. Bolsonaro deixa participantes do G20 em choque ao falar de racismo. A decisão de Bolsonaro de usar a cúpula do G20 para reclamar de protestos contra o racismo no Brasil gerou um amplo constrangimento e choque entre algumas delegações estrangeiras e até indignação entre as agências da ONU. Ao discursar na abertura da reunião virtual, o presidente fez uma alusão à morte de João Alberto Silveira Freitas. Mas não como muitos esperavam. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado, afirmou Bolsonaro. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la, e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder, disse. Uma parcela das delegações não entendeu imediatamente do que se tratava. Mas para quem acompanhava a situação no Brasil, a atitude foi considerada como um ato sem sintonia com o discurso de direitos humanos das entidades internacionais, principalmente no momento em que a pandemia afeta de forma desproporcional a parcela mais vulnerável da população. Uma negociadora de alto escalão de um país europeu que acompanha a reunião confessou à coluna que ela e outros ficaram em choque ao ouvir a tese de conspiração sobre o racismo no Brasil. Como é que, em pleno século XXI, ainda escutamos tais discursos? Questionou a diplomata, na condição de anonimato. Fontes ainda confirmaram que diplomatas estrangeiros trocaram mensagens comentando a atitude do brasileiro, enquanto outros, sem saber o motivo da declaração, buscavam entender do que Bolsonaro falava. Na delegação de uma das agências da ONU, a reação foi de indignação. Chamou ainda a atenção que nenhuma referência tenha sido feita pelo presidente sobre a vítima e nem sobre a necessidade de uma resposta que leve em consideração a justiça. A reação de Bolsonaro também gerou preocupação de governos diante de seu comportamento em relação aos direitos humanos e sua recusa em colocar em questão a ação de policiais. Uma parcela dos diplomatas latino-americanos, porém, não se surpreendeu. Negociadores lembraram como, em meados do ano diante dos debates na ONU sobre a morte de George Floyd, o governo brasileiro optou por tentar enfraquecer uma resolução no Conselho de Direitos Humanos que visava investigar e pedir uma apuração sobre o caso no ZEUA. O Itamaraty ainda deu ordens para que a delegação do Brasil nos debates saísse em defesa do papel da polícia. Homem cordial. O discurso de Bolsonaro gerou críticas até mesmo dentro do Itamaraty. Enquanto alguns diplomatas apontavam para o resgate da ideia da democracia racial, outros alertaram que a narrativa tenta restabelecer a ideia de um homem cordial no Brasil e a construção de uma imagem fictícia de um país onde negros, indígenas e brancos tinham participações iguais na formação do brasileiro. Debate sobre racismo é urgente no Brasil, diz a ONU numa nota oficial publicada nesta sexta-feira. A ONU destacou que a morte de João Alberto Silveira Freitas é um ato que evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira. Em um comunicado, a organização repudiou o fato de o brasileiro ter sido brutalmente agredido e pede investigação. A violenta morte de João, às vésperas da data em que se comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil, é um ato que evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira, diz a ONU.
Milhões de negras e negros continuam a ser vítimas de racismo, discriminação racial e intolerância, incluindo as suas formas mais cruéis e violentas, afirmou. Dados oficiais apontam que a cada 100 homicídios no país, 75 são de pessoas negras. O debate sobre a eliminação do racismo e da discriminação racial é, portanto, urgente e necessário, envolvendo todas e todos os agentes da sociedade, inclusive o setor privado, apelou. A proibição da discriminação racial está consagrada em todos os principais instrumentos internacionais de direitos humanos e também na legislação brasileira, disse. No Livro dos Espíritos, questão 54, Allan Kardec esclarece que todos os homens são irmãos em Deus, pois que eles são animados por um espírito e tendem ao mesmo fim. Ou ainda sobre a escravidão, e lembremos que no tempo de Kardec ainda havia escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, e desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contra a natureza, pois ela trata o homem como um bruto e o degrada moral e fisicamente. Questão 829. Ou seja, os claros princípios que estão no Espiritismo são a igualdade entre todos os seres humanos. Há outras passagens a respeito e o combate a todo abuso e violência contra a dignidade humana. A doutrina espírita diz que devemos respeitar as pessoas, estejam elas em quais condições estiverem. O livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, ressalta esta mensagem: se deres a devida importância ao teu próximo, nunca perderás. Receberás, pelos meios que por vezes ignoras, a atenção que te agradará e te fará feliz. O respeito inicia-se ao olhar o próximo com uma visão de que suas opiniões sobre esta pessoa estarão livres de qualquer preconceito que possa ser despertado. Os encarnados precisam notar que deve-se ver além das aparências físicas e perceber que julgar outro simplesmente baseado em sua cor está errado. A Terra é um mundo de provas e expiações e, portanto, estamos evoluindo e devemos fazer mudanças positivas no ambiente. É importante educar as pessoas adequadamente e trabalhamos para um objetivo maior. A respeito das raças, Allan Kardec afirma em A Gênese, quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido, completamente formados, do espaço, de outros mundos, ou da própria Terra, a presença deles nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram, é o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto, consideremos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado.
conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam, naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a Terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Continuando a encarnar entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral, das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece, mediante a fusão e o progresso deles. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial, de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem, ainda menos, aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio, para encarnar no outro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra, para passar a mundos mais avançados. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.